Brasil está numa situação onde os juros começaram a cair um pouco, o Banco Central numa política de acerto gradual, de queda gradual. Agora, nós temos aí essa incerteza fiscal, as metas sendo mudadas e mesmo depois de mudadas, ainda sujeitas a muito ceticismo quanto à capacidade do governo de entregar. O governo está com pouco instrumento para entregar, porque está constitucionalizando e colocando também em leis, etc., muito dessas despesas obrigatórias, além das despesas discricionárias. Então, tudo isso gera uma pressão inflacionária, na medida que o governo injeta recursos da economia, taxa de juros real se mantém forte em função exatamente da incerteza. Então, questiona-se um pouco a possibilidade do Banco Central continuar aí a cortar os juros. E o Banco Central está adotando uma postura correta, muito prudente, etc. Aliás, eu acredito que o equilíbrio, a possibilidade de ter cortado um pouco os juros e controlado a inflação, e o Brasil ter crescido no ano passado, mantido um nível de emprego elevado, etc., deve-se muito ao Banco Central. Quer dizer, o Banco Central adotando essa política firme, etc., ele fez um certo contraponto aí a exatamente a questão da incerteza fiscal e tudo isso que está acontecendo aí. Mas o Banco Central vai mudar, vai haver uma mudança de presidente aí até o final do ano, e aí é outra história. Vamos ver como é que vai ser isso. No começo do mandato, no começo do governo Lula, quer dizer, houve aquele estresse, posso chamar de estresse, enfim, aquele atrito entre o próprio presidente Lula ali atacando o presidente do Banco Central. Como é que você viu aquilo? Você achou que ia comprometia a autonomia do Banco Central? Você conhece bem o presidente Lula. Como é que você viu aquele momento? Olha, para isso foi muito importante a independência legal do Banco Central. Isto fez com que aqueles ataques ao presidente, críticas ao presidente do Banco Central, tivessem um efeito limitado nos mercados. Por quê? Porque o Banco Central é independente. Então, o presidente da República não tem poderes para demitir o presidente do Banco Central, por exemplo. Então, o presidente do Banco Central vai cumprir o mandato. Ele tem poderes importantes de nomeação, isso sim, aprovado pelo Senado, etc. Então, ele vai mudando, e tem essa capacidade de ir mudando gradativamente a diretoria. Mas, enquanto isso, esse projeto de independência do Banco Central que foi aprovado aí há alguns anos, inclusive eu ajudei bastante quando estava no Ministério da Fazenda, é algo que deu aí uma certa estabilidade. O presidente acredita muito dentro da linha de um certo grupo de pensadores econômicos de que despesa pública gera crescimento. Em consequência, e ele acredita também que um juro artificialmente mais baixo gera crescimento. Sabemos, pela experiência, etc., do Brasil e de diversos países, que isso é transitório. Quer dizer, você aumenta a despesa pública ou você corta os juros, no primeiro momento de fato, aumento da atividade, mas aí sobe a inflação. E, evidentemente, com isso, ou a própria inflação impede um crescimento maior, ou o Banco Central tem que subir juros para controlar a inflação e controlar a atividade. Portanto, não é algo que funcione, mas o presidente acreditava nisso. Agora, como é que o presidente Lula lidou no primeiro mandato com a elevação dos juros que o senhor teve de promover para acalmar o mercado? Que havia aquele clima de desconfiança, como eu falei, a taxa chegou a 26,5%, a taxa básica de juros. Como é que ele convivia com isso? E foi um momento em que houve acerto das finanças, houve continuidade do Plano Real, de compromisso com o ajuste fiscal, pelo menos no primeiro mandato. Isso. Né? Como é que era? Porque a gente percebe hoje algumas posturas dele menos preocupado em passar responsabilidade, compromisso com o ajuste fiscal do que naquela época. A gente percebe algumas ideias antigas do Lula anterior
a presidência dele, a primeiro e segundo mandato. Anterior à Carta aos Brasileiros. Exatamente, anterior à Carta aos Brasileiros. Então, como é que era? Como é que o senhor chegou a avisar para ele naquela época que ia subir para 26,5? Não. O fato concreto é que o nome importante a ser dito aí, que você já mencionou, foi a Carta aos Brasileiros. Quer dizer, ele tinha perdido algumas eleições e sempre candidatando nessas eleições que ele perdeu, muito numa linha à esquerda. E com a Carta aos Brasileiros, ele fez um movimento ao centro, onde ele manteve os votos da esquerda e conseguiu muitos votos do centro e conseguiu se eleger presidente da República. E ele cumpriu, inclusive porque ele tinha ministros que cobravam dele isso, levavam a ele recomendações, particularmente como ministro da Fazenda. Tá? Então, tudo isso fez com que ele aceitasse essas posturas e seguisse uma política que, de fato, em último caso, gerou crescimento. No caso do Banco Central, a ideia foi muito simples. Quando ele me convidou para ser presidente do Banco Central, no final de 2002, ele me perguntou se o Brasil tinha jeito. O problema, ele está se referindo, na realidade, é o problema das reservas, da falta de reservas e da dívida externa e etc. Ou nós tínhamos, na realidade, 32 bilhões de dólares de reserva, quer dizer, era um valor relativamente pequeno para os compromissos que o Brasil tinha, devia 30 para o FMI, etc. E muito compromisso vencendo a curto prazo. Eu expliquei para ele que, sim, era possível resolver o problema. Ele falou, segundo, você aceitaria ser presidente do Banco Central? Eu disse sim, desde que com independência. Uma independência? Mas eu te nomeio e você vai ser independente? Eu falei sim. Por exemplo, se eu nomeio o ministro supremo, ele é independente depois. Existe essa figura, o ministro do Tribunal Superior do Tribunal de Justiça, etc., o TCU. Ele entendeu e concordou. E foi apresentado por um deputado, inclusive do PT de Minas Gerais, um projeto de independência do Banco Central naquela época. Só que, de fato, eu já tinha percebido no ambiente do Congresso, etc., que não seria aprovado. Então, um dia ele me chamou e disse, olha, Meirelles, é o seguinte, não vai ser possível aprovar o projeto de independência do Banco Central, você está acompanhando a situação, etc., então, apesar do nosso compromisso, etc., o projeto em si não será aprovado. E eu digo, presidente, é o seguinte, nós temos um acordo de total independência. Eu vou seguir o acordo. Agora, como não foi aprovada a lei da independência do Banco Central, o senhor tem a prerrogativa de me exonerar, mas esse é um problema seu, não meu. Eu vou seguir independente. E foi o que eu fiz. E ele aceitou. Marcelo, você naquela época já estava no mercado. Já. E tem uma história que, enfim, algumas fontes de mercado me contaram na época que havia todo aquele... Sim, depois da Carta aos Brasileiros deu uma acalmada, mas estava ainda mercado nervoso para saber. Aconteceram várias coisas, teve marcação a mercado, tinha os swaps cambiais, que foi um título... Foi um estresse, foi juntaram várias coisas e foi um estresse terrível. E aí uma fonte da mesa do Unibanco, na época, chegou e falou, de repente alguém na mesa falou, chamaram o Meirelles para o Banco Central? Mas ele é deputado pelo PSDB? Parece que é o Meirelles mesmo, aí que os juros começaram a mexer no mercado. Você lembra dessa época? Sem dúvida nenhuma, eu lembro desse episódio, e o mercado respondeu de maneira muito positiva, porque conhecia a biografia do ministro e entendia que o ministro só aceitaria essa posição se fosse, de fato, lhe concedida a autonomia operacional, como foi o que aconteceu. A política monetária, a política cambial, que tinha também a questão do câmbio na época, né? Eu lembro das intervenções muito constantes no câmbio também. Agora,
Nós temos essa conjuntura relacionada ao fiscal, mas tem um problema de juros no mundo todo. Os bancos centrais hoje estão sendo desafiados no mundo todo e a gente viu parte da pressão recente aqui no mercado brasileiro provocada pela possibilidade de demorar muito para os juros caírem nos Estados Unidos e especula-se até com a possibilidade de ter que subir. Como é que o senhor vê essa conjuntura hoje? A mudança no mundo em relação a isso? Os bancos centrais erraram? Não, o que acontece é que a economia americana, de fato, está mostrando uma resiliência muito grande e uma força e uma capacidade de geração de emprego e de crescimento extraordinária, né? Evidentemente, tem muito aí de tecnologia, tem muito de mudanças importantes estruturais na economia americana, mas o fato é que ela está crescendo muito. O Fed tinha anunciado que haveria um corte, determinado projeto de corte de juros e na realidade teve que voltar um pouco atrás disso. Eu estava até vendo aí num grupo aí de conversa de economistas aí, nas mensagens, etc. E um deles, que eu inclusive conheço muito bem, fez um comentário interessante. Ele disse: eles estão falando demais do FED. Quer dizer, voluntariou um pouco mais, muito, ou digamos assim, definitivamente que poderia haver esse corte, etc. E na realidade tiveram que voltar atrás. Mas, no fundo, de fato, os juros ficam um pouco mais altos. Mas o que interessa é que a economia lá está forte, está crescendo, está gerando emprego, a tecnologia está permitindo isso, e etc. Evidentemente, tem um problema. Já que nós falamos do Brasil, vamos falar dos Estados Unidos também, que é o fiscal. Quer dizer, o governo Joe Biden está, de fato, injetando muitos recursos na economia. Um volume extraordinário. Aí é uma coisa interessante. O Joe Biden, ele é um grande negociador e famoso por cumprir acordo, mas muito pragmático. Não é um homem ideológico, muito pragmático. Ele foi senador durante muitos anos, estava fazendo acordo, estava cumprindo. E para ganhar as primárias do Partido Democrata, ele fez um acordo com a esquerda do Partido Democrata, Bernie Sanders, etc., com um compromisso de expandir as despesas, que é o que eles acreditam. E como cumpridor de acordo, ele está cumprindo. Não que ele tenha esta postura ideológica, mas ele está seguindo essa linha. E aí é uma coisa nova, né?